Olá! No dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Bom, e por isso Conexões de hoje traz mais um debate ampliado, que dessa vez vai discutir um pouco sobre a condição da população negra no Brasil. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o Danilo Ferreira, que é professor do curso de Geografia da UEG e também integrante do LAGENT, aqui da UFG. Olá, muito obrigada pela presença, Danilo. Olá, eu que agradeço. Bom, também contamos com a presença da Anita Canavarro, que é coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão da UFG, o LEPEC. Muito obrigada. Bom, e também o professor Alex Hatz, que é aqui da UFG e é coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades, o LAGENT. Obrigada, professor, pela presença. Por nada, Camila. Bom, para começar, uma pergunta bem geral, bem didática mesmo, a respeito da data do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Qual que é o significado dessa data e qual que é a importância dessa data para a população negra e para a questão também da desigualdade racial e social no Brasil? Professor, eu gostaria de começar com o senhor. Bom, essa data foi uma reivindicação do movimento negro da década de 1970, para assinalar, né, um grande fenômeno do Quilombo dos Palmares, a morte do último líder, Zumbi dos Palmares, e contrapor ao dia 13 de maio, que era o dia celebrado pela oficialidade brasileira. Então tem um dia para marcar a questão da presença negra no Brasil, no território, na sociedade, e colocar os temas e também, de certo modo, celebrar a identidade negra. A professora quer complementar? Bem, como meu colega disse, essa data é evocada como data negra pela primeira vez em 1971, pelo Grupo Palmares, né? Eu gostaria de ressaltar que faziam parte desse grupo Oliveira Silveira, o grande poeta negro, e Abdias Nascimento, dentre outros. E essa data, ela representa uma construção, né? Uma reconstrução do imaginário social dessa parte da população que é legítima dentro da nossa cultura e propõe a releitura dessa historiografia das culturas brasileiras. Além disso, eu acredito que a gente pode pensar o dia 20 como uma data de reconhecimento também da importância da identidade da cultura negra, da população negra para a construção do território brasileiro, para a nossa sociedade. Eu acredito que isso é importante também, lembrar desse reconhecimento para essa data. Um assunto que deve ser tocado nesse momento é a questão do preconceito, né? Existe uma ideia ainda muito disseminada no Brasil que o país é miscigenado e que por isso não haveria um preconceito tão grande quanto há em outros países em que há uma diferenciação maior. Como vocês percebem esse racismo, como ele afeta a população negra ainda hoje e como que a recente criminalização do racismo pode alterar algo nesse cenário de práticas racistas em toda a nossa sociedade? Essa ideia de miscigenação é a operação do mito da democracia racial, né, que invisibiliza a desigualdade racial no nosso país e, sem dúvida nenhuma, esse é um grande empecilho para o desenvolvimento e para a integração da população negra brasileira. Sem dúvida também a criminalização ela representa um avanço, mas a gente sabe que isso vai acontecer a passos muito lentos, né? Haja vista que a sociedade brasileira é racista. Bom, quase todas as sociedades, todas são em maior ou menor medida miscigenadas. A questão é a interpretação que a sociedade dá a elas. Então, esse mito de 3 raças harmônicas, que é um mito que deixa de fora vários grupos, né? Deixa os ciganos de fora, por exemplo, né? Ele é um mito brasileiro. Se for para a Argentina ou para a Bolívia, ele não existe. Ou seja, cada sociedade tem sua interpretação da miscigenação. E a nossa vai até a operação do direito. Então, como disse a professora Anita, em determinados pontos da sociedade, continua-se atuando com ela para que se negue a existência do racismo. Ou seja, como se fôssemos uma sociedade harmônica, com matrizes, sim, negras, brancas, indígenas, mas negando o racismo, negando as identidades. E como que isso é percebido? Gostaria, assim, que vocês falassem um pouco mais dessa questão mesmo. Como que isso afeta diariamente a população, os jovens, essa questão do racismo? Percebo que o racismo, ele se representa principalmente na escala do cotidiano. Eu acho que as pessoas, principalmente o negro, e aí eu lembro de um texto do Milton Santos, em 2000, um autor, um geógrafo renomado da geografia,
ao expressar um texto e dizer o que é ser negro no Brasil. Ele era um pesquisador, mesmo sendo um pesquisador renomado da USP, um pesquisador que tem uma influência muito grande na geografia brasileira, na geografia mundial. Ele publica um texto expondo o que era ser negro para ele, porque ele era um pesquisador, um cara de influência, mas mesmo assim, acho que o corpo dele ele era lido, e ele vai dizer que ser negro para ele, nos espaços que ele convivia, era ser uma pessoa que recebia um olhar enviesado, né? Um racismo, uma diferença com relação à aceitação dele em certos espaços. Como assim? Ele é negro, mas ele é um professor da USP, um professor convidado em diversas universidades, né, no mundo, mas ele é negro. Ele fala no texto, ele se expressa muito bem, dizer que ele recebeu o tempo inteiro esse olhar enviesado do que seria esse negro. Não adianta, então, a pessoa estar num lugar, num espaço, e mesmo assim esse racismo ele é reproduzido, né? E isso eu estou citando um exemplo de um professor que tem uma certa expressão, e o cotidiano, né? E as salas de aulas, onde esse racismo é reproduzido, em espaços, né, como shopping centers, enfim, em diversos espaços, a gente percebe esse racismo sendo reproduzido, né, com os olhares enviesados, com as brincadeiras, né, e eu acho que isso representa um pouco disso. Bom, também ele pode ser muito sentido em relação à nossa mídia, né? A construção de uma identidade nacional que geralmente é branca, poucos exemplos, tanto na televisão, nas revistas ainda, da identidade negra. Quando a gente fala de ciências, por exemplo, que é o meu caso, das ciências exatas, né, e das outras ciências que estão aqui representadas pelos meus colegas, a gente está falando de um modelo de apresentação que é branco, que é masculino, que é europeu, quer dizer, que em nada dialoga com a identidade do povo brasileiro. E a gente tem um afastamento desses sujeitos sociais, dessas esferas. Então, a gente está falando da interdição de corpos, né, da falta de representatividade desses sujeitos sociais, da população negra brasileira, porque essa população não é lida nas diferentes esferas dessa sociedade. Ou se é lida com esse olhar enviesado, né? Isso representa uma chance de trilhar caminhos, né, que são interditados. Interditados de que forma? É uma longa combinação entre, né, as imagens, a imagem do corpo, como isso foi produzido na fotografia, na pintura, no cinema, na música, mas como eu e Danilo somos profissionais de geografia, estudamos isso para Goiânia e no território também a questão da renda. Então, por exemplo, os estudos que o Danilo fez no mestrado sobre os setores de renda mais alta são setores de maioria branca, os setores de renda mais baixa são setores negros e, é claro, setores que isso se compõe de outra forma, não é? Mas meio a meio, mas então algo que o olhar permite ver de uma forma. Se eu ando nas periferias de Goiânia, eu vejo mais pessoas negras, periferias pobres, não é? E se eu ando nos condomínios fechados, eu vejo mais pessoas de pele clara, que ao meu olhar são brancas. E isso tem uma contrapartida no território, mas para cada setor da sociedade exige uma análise distinta, que eu acho que é o papel que a gente tem feito na universidade de tentar estudar melhor isso para imaginar essas formas de intervenção. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continua debatendo a respeito do Dia da Consciência Negra e também da situação e condição da população negra no Brasil.